Aqui está uma ordem cronológica, começando com Antiguidade Clássica e Trovadorismo, depois passando para o Humanismo, posteriormente o Classicismo, o Quinhentismo, que aqui no Brasil, o Barroco, o Neoclassicismo ou Arcadismo, o Romantismo. Aí a partir daqui começa o Realismo e o Naturalismo, o Parnasianismo e o Simbolismo e o Pré-Modernismo em 1922, na Semana de Arte Moderna. Aqui você percebe que é muito de estilos juntos. Depois começa o Modernismo. Temos o Pré-Modernismo e o Modernismo em 1922, com a Semana de Arte Moderna, que temos a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. A partir da década de 60, que não tem aqui nessa linha de tempo, começa o pós-modernismo, que é o que estamos vivendo agora. A primeira parte da conversa vai ser sobre a literatura mundial do trovadorismo até o romantismo. Lembrando que o Brasil começa a partir do quinhentismo, e antes disso, a nossa literatura, que a gente vai estudar, é a vinda de Portugal. Aqui está na ordem, começando do 1 é para seguir essa ordem. O trovadorismo se encontra na Idade Medieval, Idade Média. O humanismo inicia a Idade Moderna. O humanismo é de transição e vai até o romantismo. A partir daí começa a Idade Contemporânea. Vamos começar a falar do trovadorismo. O trovadorismo é esse daqui, em que temos só poemas, só existe poema, só poesia. O poema é chamado de cantiga e se inspira nos gregos. Ele é uma literatura dionisíaca. Qual que é a diferença de uma literatura apolínea e dionisíaca? Na Idade Clássica, tivemos a literatura apolínea e dionisíaca, que eram duas distinções. A apolínea era mais concentrada na razão, no equilíbrio, era controlada. O dionisíaco era festa, menos razão, exagero. O trovadorismo é uma literatura de exagero. Vemos que o poeta é o trovador e expressa vassalagem amorosa e a coita do sofrimento do amor. Ela é dividida em lírica e satírica. A lírica temos de amor e de amigo. O de amor é um homem que fala para a mulher. É um nobre que fala, então tem uma linguagem mais urbana e sofisticada. O de amigo é o eu lírico mulher. A mulher não escreve nessa época, mas o homem se escreve como se fosse a mulher para seu amigo, o seu amado. É uma literatura mais popular, rural e linguagem coloquial. A satírica se divide em escárnio e maldizer. A de escárnio é uma crítica indireta, sem levar o nome da pessoa, e é mais leve. O de maldizer é uma crítica direta que cita o nome e é pesado. Sempre representa no trovadorismo a coita amorosa, na literatura lírica. A coita é um sofrimento de amor. Agora vamos para o humanismo. O humanismo vai de 1418 a 1527. Temos peças de teatro e o principal autor é o Gil Vicente, no humanismo. A literatura é uma literatura que mistura tanto a apolínea quanto dionisíaca. Nas peças de teatro tem dividido o auto, o monólogo e a farsa.
O auto e a farsa são teatros cômicos. O auto é uma comédia com fundo religiosa. A farsa é sem vinculação religiosa, é o tipo de uma comédia. E o monólogo é como se fosse o stand-up de atualmente, porque somente um personagem, por isso que é monólogo. O humanismo é um movimento de transição. E o Brasil não teve humanismo. Se perguntar na prova qual que foi o principal autor do humanismo brasileiro, o Brasil não teve humanismo. E no humanismo a gente tem o conflito e a junção da idade religiosa, que é a Idade Média, temos a religião e a forte presença da igreja, e da razão, da Idade Moderna. Então, um choque de culturas que está expresso no humanismo. Agora vamos para o classicismo. O classicismo é uma literatura mais apolínea, mais centrada na razão, mais racional, mais equilibrado. O principal escritor do classicismo é o Pero Vaz de Camões, que escreveu uma literatura épica relativa à história, um exemplo é os Lusíadas, e uma literatura lírica, que temos os sonetos. E um soneto conhecido dele é o amor é fogo que arde sem se ver. Os sonetos dele falavam do amor, da desilusão com o mundo, o pessimismo e reflexões. Percebemos que ele é mais equilibrado porque ele fala do amor, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, de uma forma equilibrada e universal. Se fosse, por exemplo, o romantismo, que já é uma literatura dionisíaca, ele falaria com exagero, que vai morrer por amor. E o classicismo não, já é mais neutro, já é uma pessoa mais posicionada, mais centrada. No classicismo, a gente tem o fusionismo, que é a mistura de religião católica com a cultura greco-romana, e epopeia. A epopeia é um conto histórico, um poema heróico. Exemplo de epopeia é os Lusíadas. Estamos no Renascimento. Aqui. E há uma forte valorização da cultura grego-romana. Passamos para o quinhentismo. O quinhentismo é uma literatura brasileira. Vamos dizer que é a primeira literatura brasileira e ela é apolínea. É o primeiro estilo brasileiro. Temos a literatura jesuítica, que era o objetivo de catequização dos índios. Um exemplo de uma literatura jesuítica é o padre José de Anchieta, que escrevia poesias e peças de teatro para ensinar a religião aos índios. Temos a literatura dos viajantes, que tinha uma visão ufanista, que descrevia o local. Tínhamos as cartas. E uma literatura de propaganda da nova terra descoberta. Descoberta entre aspas. Temos o Pedro Álvares de Cabral e o Brasil era ainda colônia. Passando para o Barroco. O Barroco, sem sombra de dúvida, é uma mistura de apolíneo e dionisíaco. O Barroco é um estilo muito peculiar. Temos dois tipos, o conceptismo e o cultismo. O conceptismo é preocupado com a ideia e o conteúdo. Um exemplo dele é o padre Antônio Vieira. O cultismo já se preocupa com a forma. Um exemplo é o Gregório de Matos. O Gregório de Matos é conhecido como Boca de Inferno. Ele tirava todo mundo. A característica do barroco é a hipérbole, que é o exagero, que é o famoso exagero barroco, e o oxímoro e o paradoxo. O homem barroco queria ir para o céu, mas pecava. Essa era a grande contradição. A grande antítese do barroco, que eram as ideias opostas, era a fé, a divisão entre a fé e a razão. O homem ficava entre pecar ou ir para o céu, entre ter a fé ou a razão. E a arte barroca, que mostra o que estava sentindo o homem dessa época, era uma arte religiosa,
mesmo com os paradoxos e com as antíteses presentes, era uma arte religiosa e os escritores queriam recuperar o terreno da igreja, a época da Contra-Reforma. O Gregório de Matos, Guerra, Boca de Inferno, escreveu 4 tipos de poema. Ele fazia uma poesia religiosa, uma poesia filosófica, uma poesia satírica e uma poesia erótica amorosa. Essa mistura de religião com o pecado erótico amoroso, com a sátira e com a filosofia, essa mistura é a síntese do homem barroco. Agora vamos falar do arcadismo, que também é conhecido como neoclassicismo. O arcadismo ou neoclassicismo, ele é uma literatura apolínea, mais equilibrada. O arcadismo é conhecido como literatura de pastoreio, visão ufanista do campo. Temos as características dele: a forma rígida, o rigor formal e a contenção emocional. Arcadismo vem de Arcádia, que era uma região onde tinha o campo, na época lá da literatura greco-romana. É muito presente o Fugere Urbem, que é o fuga da cidade, que é a valorização do campo. A Aurea Medíocritas, que eram poemas claros, virtude do equilíbrio. Sem rebuscamento, Aureas Medíocritas. O Carpe Diem, que é conhecido como Viva a Vida, como se fosse o Viva o Dia, como se fosse o último. E é também como aproveitar a vida. O homem do arcadismo queria aproveitar a vida, queria aproveitar a natureza, não queria rebuscamento nas escritas. E não queria trunket, que é cortar o inútil, sem rebuscamento. É o século da luz, do racionalismo. Por isso, século da luz, do racionalismo, a gente tem uma poesia mais equilibrada, uma poesia mais apolínea. Acabou aquela mistura do barroco, daquela antítese do barroco, acabou. Agora é a razão que está prevalecendo. O arcadismo ganhou força. Não são religiosos os poemas. Temos um exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, e o Cláudio Manuel da Costa. São só poemas. Se alguém perguntar qual é o melhor prosa do arcadismo, ou qual a característica da prosa do arcadismo, está errado. Não existia prosa, é só poema, só versos. Não há romance, não há conto, somente poesias. Temos o pastoralismo, que é a valorização do pastor e dos pastores gregos, e o bucolismo, que é a valorização do campo, daquela casinha simples, no pé da serra. Agora, a gente volta para o romantismo, que, sem sombra de dúvida, é uma literatura muito dionisíaca. Principalmente na segunda geração brasileira. É muito dionisíaca a segunda geração brasileira. São divididos o romantismo em 3 gerações, e que está expressa aqui, ó. A primeira geração é a geração nacionalista. Vamos ver aqui, ó, 1836 e 1881. A primeira geração é uma geração que quer pôr o Brasil como nação. Então, é uma geração nacionalista e indianista, representada aqui pelo índio. É uma geração ufanista, e a gente tem como principal representante Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, que escreveu a canção lá da Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Todo mundo conhece. E temos a segunda geração, que é uma geração conhecida como mal do século, ou ultrarromantismo. Temos Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Fagundes Varela. É a hora que o pessoal quer morrer, que terminou com a namorada, tem que morrer, que quer namorar uma pessoa que nunca vai namorar com ele e quer morrer por causa disso. Essa época do romantismo é chamada de mal do século.
ou byronismo também, porque começou com Lord Byron. E a terceira geração é a geração do condoreirismo, que temos como representante o Castro Alves. Essa essa geração, o poeta era como condor, que é uma árvore que voa muito alto e que vê de cima todas as atrocidades que estão sendo cometidas pelos escravos. Castro Alves escreveu o Navio Negreiro, que vale a pena ler. É muito legal. Muito legal. O romantismo, além da poesia, porque essa primeira e segunda geração falada é de poesia, temos também a prosa. A prosa, por exemplo, temos José de Alencar, que fez uma prosa histórica. E uma prosa indianista, temos o Iracema. Uma prosa regionalista, temos a Fala das Regiões do Brasil e o outro exemplo, gaúcho. E uma prosa social urbana, temos o livro Senhora. As características do romantismo são descrição, sentimentalismo, subjetivismo, egocentrismo, idealização da mulher, valorização do passado, valorização da natureza, nacionalismo, misticismo, preocupação social e escapismo e fantasia. Então, aqui a gente percebeu já a primeira parte, terminando a Idade Moderna, vamos começar a Idade Contemporânea. Aqui tem a linha do tempo da Idade Contemporânea. O 5, 6, 7 é o que vai estar escrito aqui, ó. Tá bom? O 5 é o que do Barroco. 6, 7. Agora vamos começar com o realismo. O realismo e o naturalismo. A gente tem que saber a diferença dos dois. O realismo e o naturalismo são todos os dois apolíneos. São mais equilibrados. O realismo aqui, ó. Tem que pôr aqui. O realismo a gente tem como exemplo Machado de Assis. Temos a fotinha dele aqui. Que escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro muito legal, em que tem capítulos que ele fala com o leitor e tem capítulos que ele xinga o leitor. E como ele é um defunto autor, ele pode falar o que ele quiser, porque ele já está morto, o Brás Cubas. E tem uma conversa muito legal e uma história legal, vale a pena. No realismo a gente tem os personagens complexos, um enredo complexo, e aspectos reflexivos. Usam muito a psicologia e a filosofia, e a explicação vem de dentro, vem da mente do homem para fora. Tudo que a pessoa representa é caracterizado pelo que ele pensa, o que é dentro dele. O mundo em desencanto substitui a idealização romântica pela crença na visão racionalista e materialista. O naturalismo já é um pouco o contrário. Temos o Aloysio de Azevedo, que escreveu Curtiço, e o naturalismo tem como característica os personagens menos normais e coletivos. O enredo é simplificado e é representado nos livros os aspectos mais polêmicos do ser humano. Um exemplo é o Bom Crioulo. O Bom Crioulo é um livro erótico e homossexual, em que tem um triângulo amoroso de uma mulher e dois caras que são homossexuais. É explicado também, usada a explicação biológica e sociológica para explicar o meio, e a explicação vem de fora para dentro do meio. A pessoa, ela é o que é por causa do meio onde ela vive. Um exemplo disso é o Curtiço. Ele explica as pessoas que vivem no cortiço, por elas viverem no cortiço, elas são assim. Usa muito cientificismo, que temos o determinismo social, que é o lugar que a pessoa está determina quem ela vai ser, o darwinismo, que é o tipo do meio que seleciona as pessoas, o positivismo e o mecanicismo. É muito presente no naturalismo
E tanto o naturalismo quanto o realismo é uma literatura apolínea. Agora, o parnasianismo é apolíneo e o simbolismo é dionisíaco. Também tem que saber a diferença dos dois. O parnasianismo é uma poesia da razão, que é a cópia do neoclassicismo, é a cópia do arcadismo. Valoriza a forma, é a literatura da arte pela arte. Não tem função política e é representado pelos sonetos. O vocabulário é rebuscado, é difícil, é precioso. Os temas são históricos. Existe uma impessoalidade, falavam de árvores, de versos. Não tinha nenhuma função política, nenhuma função social engajada. Falava de mitologia, de sensualidade, de descritivismo. Temos representantes o Olavo Bilac, o Vicente de Carvalho, o Raimundo Correia. E é uma poesia um pouco reflexiva, bastante reflexiva, mas da arte para a arte. Valoriza a forma do poema, a arte. O poeta é um autor, é um escultor. Agora o simbolismo também é poesia, só poesia, é sentimental, se inspira nos romantismo, tem muita musicalidade, a literação que é repetir consoante, misticismo, clima onírico, que é o clima dos sonhos, fixação com a morte e fixação com a noite. Não há preocupação política, ou seja, eles são nefelibatas, e temos o representante Cruz e Souza, e eles exploravam o inconsciente. O simbolismo e o parnasianismo tinham uma certa rixa. Um queria falar que o outro tinha menos preocupação política. Eles estavam disputando para ver quem tinha menos preocupação política. E xingavam o outro por não ter preocupação política ou social engajada. Representante do simbolismo, Cruz e Souza. Do parnasianismo, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Vicente de Carvalho e Raimundo Correia. Agora, vamos falar do pré-modernismo. O pré-modernismo tem alguns autores importantes. No poema, a gente tem o Augusto dos Anjos. Na prosa, a gente tem o Monteiro Lobato, o Graças Aranha e o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, que narra a história de Canudos. O pré-modernismo não é um estilo de época, é uma tendência. Tem um ecletismo, as posições são antagônicas. Há uma mistura da literatura antiga e o novo. Temos também o Lima Barreto, que escreveu Triste Fim do Policarpo Quaresma. Existe uma grande preocupação com os problemas sociais brasileiros. A partir de então, do pré-modernismo, a gente não pode falar se é apolíneo ou dionisíaco, porque há uma fusão, uma mistura, é diferente. No pré-modernismo, os autores que eram de outros estilos literários, estilos de época, passam a incorporar alguns elementos que concretizam o modernismo. É uma literatura antes do modernismo. O modernismo, agora que a gente vai entrar de fato, é dividido em 3 fases. A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. A primeira fase não é sentimental e não é realista. É uma fase de humor, uma fase de destruição da literatura anterior, de criticar a literatura anterior, de criar uma literatura brasileira. A gente tem o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Carlos Drummond de Andrade. É os 3 Andrade. Eles não são parentes, mas são tudo Andrade. O Mário de Andrade escreveu Macunaíma, um herói sem caráter. Nessa primeira geração, que é a geração de 22, temos a exploração da linguagem popular
e imitar a literatura histórica do Brasil. Eles imitam a literatura histórica do Brasil, mas mudando algumas coisas para deixar mais brasileiro, que é a primeira fase. Agora a segunda fase. A segunda fase, também conhecida como geração de 30. Ela é uma geração que busca expor as múltiplas faces que compõem o painel da população brasileira, numa literatura engajada e regionalista. Então, é uma literatura mais regionalista, de denúncia dos problemas sociais brasileiros. Temos o Jorge Amado, a Raquel de Queiroz, e o José Lins Rego, e o Graciliano Ramos. A Raquel de Queiroz escreveu o 15, que retrata a seca, e o Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas, que também retrata a seca no sertão nordestino e retrata o retirante. O Jorge Amado, se eu não me engano, escreveu, não sei direito, nessa segunda fase, também chamada de conciliação, ela está no fim da política do café com leite, na ditadura de Vargas, no nazismo e fascismo na Europa, início do Estado Novo, Segunda Guerra Mundial, explosão do Hiroshima e Nagasaki. A gente tem o Carlos Drummond de Andrade também na poesia, e o Vinícius de Moraes. Então, por causa desse monte de coisa que está acontecendo, esse choque que está acontecendo no mundo, Segunda Guerra Mundial, explosão da bomba de Hiroshima, tudo o que está acontecendo, nazismo e fascismo na Europa, deixa as pessoas não mais aquela literatura de humor, de não preocupação social. O autor não pode ser mais assim, porque está acontecendo uma guerra. Então, por causa disso, a poesia passa a ser uma poesia mais da questão social. A terceira fase do modernismo, que é a geração de 45, é gerações pós-guerra. Temos a Clarice Lispector, que escreveu A Hora da Estrela, o João Guimarães Rosa, o João Cabral de Melo Neto e o João Cabral de Melo Neto. E é uma poesia também de denúncia, que está a terceira fase. É uma poesia também de denúncia, geração de 45, uma linguagem mais clássica, aí volta aquela linguagem clássica na literatura brasileira. E de equilíbrio, eles são mais equilibrados. Também temos o Vinícius de Moraes. Por exemplo, no o Carlos Drummond de Andrade entra nas 3 fases. Tem autor que está nas 3 fases, mas alguma fase dele é melhor, é mais bem escrita que a outra, ou porque ele ficou mais conhecido nessa fase, aí ele se engaja nessa fase, mas ele estava também nas outras. Nessa fase a gente vê o Guimarães Rosa, o João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector. É uma poesia mais metalinguística, um protesto social, o rigor e um vocabulário erudito. Falam da Espanha, do Nordeste e da arte. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.